noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Como é bom ter você conosco aqui essa noite. Eu queria te convidar a se colocar em pé, para juntos nós estarmos louvando a nosso Deus. Nós vamos começar por uma música nova, talvez você não conheça, mas eu queria te convidar a prestar atenção nessa letra e se colocar bem à vontade na presença do Senhor. Amém? Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. O meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. Pai, diante de ti, Senhor, fazer a tua vontade, o teu querer em nós, ó Pai. Os membros dessa igreja, neste momento, Deus, como Deus tocar, ó Pai. Aberto para te encontrar mais uma vez. eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração.
o nosso coração, Pai, para te escutar, Pai, para te ouvir, Senhor, para conhecer mais de ti, Senhor. Nosso desejo é te encontrar, Pai, estar mais perto de ti, Pai. Oh Deus, nós não somos nada sem ti, Senhor. Só o Senhor que nos dá a liberdade de podermos estarmos vivos, Pai, de poder fazer qualquer coisa, Senhor. Oh Deus, nós confiamos, Pai, nas Suas promessas, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Oh Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu abro o coração a Ti. Declare isso. Eu abro o coração hoje aqui. Toca no Senhor. Toque em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Eu abro o coração a Ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, o Teu querer. Aleluia, Jesus. Aleluia, aplauda Jesus. Glória a Deus. Ao Senhor seja a glória, a honra, poder, adoração. Nós estamos aqui para isso. Você está de coração aberto aí? Veio com o coração desejoso, ansioso por esse encontro com o Senhor. Sabe o que é mais importante? Ele está aqui. O Senhor está aqui. É por isso que nós estamos reunidos aqui. A palavra de Deus diz: filho meu, dá-me o seu coração. Filha minha, dá-me o seu coração. Que nessa noite nós não venhamos recusar aquilo que é de direito do Senhor. Ele conquistou tudo por nós, para nós naquela cruz. Vamos rasgar o coração na presença do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, que bom que você está aqui. Você já disse isso para quem está do seu lado? Que bom que você está aqui. Cumprimente aí com um sorriso, um aperto de mão, um abraço. Declare a paz de Jesus sobre essa vida. É sempre bom estar em comunhão. Aliás, não fosse essa comunhão, não teria sentido estarmos aqui também, né? Nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo e uns com os outros. Pode se sentar, queridos. Eu vou pedir a sua atenção alguns minutos, mas já quero agradecer você que nos visita pela primeira vez. Deus te abençoe sempre, te guarde. Muito obrigado pela sua visita, pela sua presença e companhia. As portas sempre estarão abertas para você e sua família. Fique à vontade entre nós nessa celebração. A pessoa mais importante aqui é Jesus. E o intuito do nosso coração é celebrá-lo com força e com intensidade. Então nós te convidamos a estar aberto a isso também. Mas você que nos visita pela primeira vez, por favor, ao final do culto, passe ali no balcão de formação lá atrás, lá embaixo do telão lá atrás, você vai receber um presente, tá certo? Uma forma de carinho para dizer que você é bem-vindo, bem-vinda, no nome de Jesus. Quem está também pela internet nos acompanhando, receba o nosso abraço em graça, em amor. Se é de Sertanópolis, não deixe de estar aqui com a gente, para a gente celebrar junto a esse Cristo maravilhoso. Amém, queridos? Bom, quem conhece aqui a Terça da Esperança, nós estamos caminhando em palavras e mensagens poderosas para o nosso coração, fazendo campanhas cada vez em constância, 7 semanas em oração e propósito. E nessa terça nós vamos começar um novo tema, apenas uma coisa, dando ênfase naquilo que é imprescindível, importante, essencial na nossa vida, que Deus espera de nós, que Deus deseja que nós nos atentemos. Então, você é convidado a estar conosco, traga pessoas, vamos ter palavras encorajadoras para o nosso coração, às terças-feiras. Queridos, essa semana o Fruto Maduro estará se reunindo
a terceira idade da nossa igreja, ou a melhor idade, né? Estarão se reunindo na quinta-feira aqui no salão. Quem veio no mês passado, dando start nesse ano, foi maravilhoso, muito gostoso. Foi a primeira vez que eu participei, conheci, já me encantei. Estaremos juntos nessa quinta-feira novamente, celebrando a Jesus com a terceira idade, fruto maduro, tá certo? Você é nosso convidado, você que é da terceira idade. Convide mais pessoas também, vamos encher aquele salão de alegria na presença do Senhor. E querido, sábado que vem nós teremos aí o encontro de casais. Vai ser uma tarde muito gostosa, em que nós seremos ministrados enquanto casais. Então eu vou falar direto para o casal. Você casal que ainda não fez a sua inscrição, por favor, ao final do culto, deixe o nome aí do casal lá no balcão e esteja aqui com a gente sábado. Vamos ser ministrados. Creio que vai ser algo especial para o nosso coração, para o nosso relacionamento a dois, para a nossa vida conjugal, para a nossa família, tá bom? Todos os casais estão convidados, mas faça a sua inscrição. Irmãos, nós daremos início, ou melhor, start também ao EBA, não é? Que vai começar no dia 6/3 em março. Todas as segundas-feiras de março nós teremos aqui o EBA, porém é algo específico ou mais direcionado para a liderança, tá? É aberto, mas quem faz parte da liderança está convocado a participar. Você que é líder de célula, líder de pequeno grupo, você que é líder de um ministério, você que faz parte da liderança de uma rede, está convocado a fazer parte, mas faça a sua inscrição também, tá certo? Mês de março nós seremos treinados, capacitados para servirmos melhor ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. E nós teremos dia 19, a Assembleia de Prestação de Contas da igreja. Você que é membro da IPI de Sertanópolis, não pode faltar. Você não só tem o direito, aliás, você não só tem o direito, né, a liberdade de poder participar da Assembleia, mas também tem o dever, como membro da igreja. Nós somos cidadãos dessa terra e temos o dever de cumprir algumas coisas, né? Na igreja também, nós temos o direito de, como membro, participarmos da Assembleia, que é muito importante para sabermos como está a igreja, quais as condições a igreja se encontram financeiramente. Isso é muito bom, esclarecedor. Se você tem alguma dúvida, não perca. Nós estaremos aqui nos 2 horários fazendo essa assembleia, tá certo? No culto às 10 da manhã e às 19. Sua participação como membro da igreja é importantíssima, tá certo? Se você puder convidar outras pessoas que não vieram ao culto, mas você sabe, chame, vamos estar aqui para termos a assembleia e ter quórum, né? Em nome de Jesus. Queridos, nós tivemos um final de semana muito intenso, abençoador, fomos despertados pelo Senhor com palavras poderosas no nosso coração. Quem estava aqui no despertai? Ou os 4 dias, ou alguns dias. Meus queridos, foi uma bênção, uma bênção. Deus nos presenteou aqui, nosso coração inflamou, né, da bênção, da presença do Senhor, fomos despertados mesmo. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, o despertar não acabou na terça-feira. Para nós, do Imersão, do Up Teens, o despertar continuou no luau, que aconteceu lá na AFUNG, na associação, quando o Tamo Junto, a Rede Imersão, a Rede Up Teens, jovens e adolescentes se reuniram, e nós estávamos com uma estimativa de uns 40, 50 jovens e adolescentes, levando em consideração o pós-feriado, levando em consideração os dias intensos no despertar. Mas sabe de uma coisa? Nós levamos 98 cadeiras aqui da igreja e ainda faltou lugar. Não deu para todo mundo sentar. Nós tivemos uma lista, uma confirmação de 120 participações, jovens e adolescentes buscando ao Senhor. E eu quero que você preste atenção nesse vídeo, que é apenas um feedback do que aconteceu lá. Depois eu quero dar um breve depoimento. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará
para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amém, glória a Deus. Cadê a galera aí? Eita! É isso aí, gente. Galera, não acabou, não acabou. Eu quero lançar aqui já uma convocação para os jovens, para os adolescentes. O Tamo Junto estará de volta sexta-feira às 22 horas, num tempo de oração aqui. Nós vamos continuar buscando ao Senhor intensamente, orando uns pelos outros. Você é nosso convocado. Igreja, ore pelos jovens, ore pelos adolescentes, acredite neles. Deus tem um futuro certo para a igreja do Senhor através dessa galera abençoada que está com uma chama despertada. Não vamos parar, não vamos perder o foco, e que o Senhor nos dê as nações para a glória dele, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos continuar adorando ao Senhor. Te convido a ficar em pé. Nós vamos celebrar o Senhor com essa canção. E enquanto isso, se você sentir no seu coração, veio preparado com seu dízimo, sua oferta, eu te convido a vir à frente, trazer o seu envelope aqui, ou lá atrás, se você quiser fazer no Pix, ou através do cartão, com a maquininha, também pode ser. Você que nos visita, não se constranja, isso é uma prática que nós fazemos como igreja, entendendo que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, Ele nos supre, e nós só apenas retribuímos ou reconhecemos essa bondade e misericórdia do Senhor sobre nós, com os nossos recursos também. Amém, queridos? Eu te convido a orar. Pai, nós entregamos esse momento a Ti. Nós continuaremos celebrando o Teu nome, Jesus, mas de uma forma especial também, com os nossos recursos, Pai, dizendo a Ti, Senhor, obrigado por cuidar de nós, obrigado por cuidar das nossas famílias, obrigado por cuidar da igreja do Senhor, obrigado por nos prover o que precisamos. Nós apenas Te celebramos e Te adoramos com o que temos, Senhor, mas que a Tua bênção, Senhor Deus, possa recair e alcançar cada vida e família aqui, Pai, em o nome de Jesus, nos fazendo transbordar, Pai, das Tuas bênçãos, no nome de Jesus, amém, amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Palmas. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Para te adorar, Senhor, para te conhecer. Receba a nossa adoração, Pai. Senhor Jesus, viemos te
Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar o nosso louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti. Precisamos, Ele é a razão para nós estarmos aqui. Oh Senhor, Tu és tudo para nós, Pai, tudo, Senhor. Não há outro como soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a
és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Nome mais lindo. Obrigado, Pai, por ser fiel a nós, Pai. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és precisamos, Pai. Só dependemos de Ti para existir, Senhor Jesus. Sem Ti não seríamos nada, Pai. Não seríamos nada, Pai. Oh, Deus, declare isso mais uma vez, que Ele é tudo o que você precisa. Oh, Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus.
Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento, irmãos amados. Sim, Pai, Tu és tudo. É a razão de nosso viver, Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos a Ti e declaramos, Espírito Santo, continue falando à Tua igreja, continue ministrando nosso coração. O Senhor já removeu toda e qualquer preocupação, aquietou nosso coração para Te ouvir. Por isso clamamos, Espírito Santo, fale, Teu povo quer Te ouvir. A Tua igreja quer e deseja e necessita ouvi-lo. Precisamos ouvir a Tua voz nessa noite, meu Senhor. É que nós oramos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos preciosos, por favor. Obrigado, irmãos do Ministério de Louvor, queridos, pela cooperação, juntamente com o Espírito Santo. Irmãos amados, nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens, embora não encerraremos o despertar, cremos que continuará, pela graça do Pai, despertando mais e mais nosso coração, mas eu quero chamar você para já estar se preparando, que domingo que vem, se Deus quiser, nós iremos iniciar este tema, uma série de mensagens, no mês de março, com este tema, quem há de ir por nós? Sabia que este clamor veio do coração de Deus, não é? E você vai entender a necessidade de darmos resposta a essa pergunta. Eu tenho certeza que você sairá daqui nesses dias mais e mais desafiado a servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, você que trouxe, em um texto tão conhecido, em Números capítulo 13, é o quarto livro da Bíblia. Números capítulo 13, eu quero ler com os irmãos essa passagem tão conhecida, e eu quero preparar seu coração, que eu tenho certeza que o Senhor falará com você nessa noite, assim como tem falado pela manhã aos nossos corações, como tem falado também ao meu coração, através da revelação dessa palavra. Irmãos, nós que pregamos pela graça, Senhor, a palavra, no decorrer, nós conseguimos desenvolver uma capacidade de preparar sermão. Mas é bem diferente quando você está convicto de uma palavra que Deus quer falar neste exato momento. Não é tão desafiador preparar um sermão quanto você entender uma palavra específica. E para que isso aconteça, nós temos que lutar, batalhar para ter clareza sobre a minha vontade, se é de Deus, se eu desejo falar, e se é o Espírito de Deus que quer realmente falar ao nosso coração. Essa palavra que recebemos essa noite, ela foi sim fruto de oração, de guerra, de entender, Senhor, é isso, e eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito nessa noite para falar conosco, em nome de Jesus, queridos. Quero preparar você para isso. Números capítulo 13, irmãos amados, nós vamos ler a princípio os 2 primeiros versículos, o primeiro e também o segundo, você pode acompanhar também pelo telão. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Sei que muitos aqui conhecem, sabem bem deste contexto, mas por amor e respeito àqueles que não conhecem, eu vou rapidamente trazer aqui um resumo. Trata-se de um momento em que Israel está vivenciando, eles estão no deserto, isso porque eles já estavam vivenciando há quase 430 anos no Egito. Eles estavam numa condição de escravo, e eles clamaram ao Senhor, e Deus ouviu o seu clamor e enviou Moisés como resposta, como um libertador daquele povo. E o Senhor fez isso através de uma mão poderosa, que Ele moveu os céus, moveu terra, moveu o mar, de uma forma tremenda, tirou esse povo de lá. Detalhe, este povo, eles não conheciam verdadeiramente o Deus de Israel. A comunicação da palavra naquele tempo era somente oral, não era escrita, não era nada, não tinha um papel, um documento, era somente a responsabilidade dos pais estarem falando, instruindo para os filhos, para que eles conhecessem o Deus de Israel, conhecessem a criação,
para que eles viessem conhecer e lembrar sempre do Deus de Israel. Eles conheciam deuses pagãos, eles conheciam costumes no Egito, eles tinham uma noção de algo espiritual, mas bem diferente do Deus que agora deseja revelar a eles. Deus, quando os tira do Egito, quer agora restaurar uma coisa muito importante na vida deles, quer restaurar a sua identidade como povo de Deus. E chega agora no momento em que Deus havia uma promessa sobre eles, que iria um dia, prometeu isso para Abraão, que ele iria reinar e prosperar nessa terra chamada Canaã. Os seus descendentes iriam reinar lá, prosperar naquele lugar. E Deus, quando usou Moisés para trazer essa esperança, reativar essa esperança no coração daquele povo que estavam desesperados, lembraram da aliança do Senhor, que havia sim uma promessa de levar um dia para Canaã. Assim eles estão no trajetório. Durante 40 anos, sabemos que prolongou o que deveria ser 40 dias, mas saiba que tudo isso Deus já havia um propósito, queria revelar seu coração. Agora preste atenção, queridos, Deus, ele trouxe uma orientação para Moisés, para que escolhesse um homem de cada tribo, sendo 12 representantes, para ir até Canaã e espiar a terra. Assim eles foram, 12 homens, com uma grande missão, saber realmente como era aquela terra, espiar aquela terra. Isso durou um período de 40 dias, 40 dias depois, eles voltam, trazem seu relatório. Isso está no capítulo 13, que eu estou resumindo para vocês. E sabemos como foi, ou você que não sabe, desses 12, 10, eles trouxeram um relatório movido pelos seus olhos naturais. O que eles viram lá? Eles viram gigantes, eles viram homens, ou tratando-se da figura do inimigo, que eram poderosos, as quais eles não teriam condições nenhuma de vencê-los. E isso, logo, o que aconteceu? Se apoderou um tamanho medo, que contagiou tamanha multidão que havia entre esse povo de Israel. Eles ficaram tremendamente com medo, e até começaram a murmurar, dizendo: por que o Senhor nos tirou de lá do Egito, para morrermos aqui, nós e nossos filhos? Começaram ele a murmurar, levantou-se realmente um ambiente desagradável. Enquanto isso, Josué e Calebe, entre os 12 espias, estes 2 homens, Josué e Calebe, eles começaram a encorajar o povo, dizendo: não se preocupem, nós vamos avançar, não fiquem desesperados. 10 contra 2, quem você provavelmente iria dar ouvidos? Aqueles 10 estão falando, um relatório, uma versão, ou apenas 2 dizendo, ainda que demonstrasse uma convicção? Provavelmente nós teremos mais fácil de ser levado pela influência da maioria, e assim aconteceu, a maioria prevaleceu, e aqueles 2 juntaram a sua força com Moisés e Arão, esses 4, começaram a falar e dizer: vocês precisam confiar em Deus, precisam voltar seu coração para o Senhor, Ele prometeu, Ele vai cumprir essa palavra. A indignação dessas pessoas foi tão grande, meus irmãos, tão grande, que eles queriam apedrejar esses 4 líderes, especialmente Moisés e Arão. Queria apedrejá-los, iriam matá-los. Sabe o que teve que acontecer para que isso não viesse de fato a acontecer, irmãos? Foi necessário haver a glória de Deus intervindo. Deus se revelou ali no meio deles. Deus protegeu os seus servos de não serem apedrejados. Tamanha foi a indignação, tamanha foi a maldade que se revelou naquele exato momento. E agora nós vamos por uma parte em que Moisés, que tem um coração movido por Deus, de pastor, um coração de amor pelo seu povo, mas antes por Deus, ele começa a interceder. Você vai ver comigo agora o momento em que Moisés começa a interceder por isso, porque Deus havia decidido uma coisa e falado para Moisés: Moisés, eu vou matar todo este povo, eles vão perecer, todos eles vão perecer. Eu farei com você uma aliança, que através de você, sua descendência, sua geração, serão abençoados, será com a sua família, a sua geração. Quanto a estes,
que estão se revelando rebeldia, uma ingratidão, eles vão perecer. E sabe o que Moisés fez? Olha só, ele começa a interceder. Ele diz no versículo 11: o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles, mesmo assim eles não creram. Pergunto: para que uma pessoa verdadeiramente possa se converter e transformar de vida, somente milagre é suficiente? Será que só milagre é suficiente para converter um coração de uma pessoa? Pasmem, não é necessário. Não é suficiente, na verdade. Somente milagre. Tem pessoas que recebem milagre, mas seu coração continua na teimosia, insiste em fazer aquilo que não é da vontade de Deus. E olhamos na palavra do Senhor, muitos que receberam até mesmo milagres, foram que eles estavam lá no meio da multidão gritando: crucifica Jesus. Lázaro, após ter ficado 4 dias, ele morreu e o Senhor ressuscitou ele. Ele se tornou uma testemunha tão grande, ao ponto que muitos judeus vieram a crer no testemunho de Lázaro, e outros ficaram enciumados, indignados, tramaram matá-lo. Olha só, mal estou o homem, já queria matar ele. Milagre, mesmo assim não foi suficiente para quebrantar o coração. Um milagre, uma coisa extraordinária. E o Senhor está dizendo: olha, até quando que este povo me provocará, que não crerá em mim, apesar de tantas coisas que eu fiz no meio deles? Aí você pode considerar os sinais de Deus ao tirar aquele povo do Egito, as 10 pragas. Você pode considerar como Deus foi sustentando esse povo sob uma nuvem que estava sinalizando sua presença. Quando tornou aquela água doce, as águas que eram amargas, quando abriu os céus e trouxe maná e sustentou uma multidão de pessoas, sinais, irmãos, visíveis, palpáveis. Ninguém questionava a grandeza deste Deus. Mesmo assim, na hora da provação, revela quem é quem, revela os seus corações. E Moisés, irmãos, é um homem que se preocupa com uma coisa tão importante que eu acredito que eu e você deveríamos também nos preocupar. Com o quê? Com uma fama de Deus. Preocuparmos com uma reputação de Deus. Foi isso que Moisés fez ao interceder ao Senhor. Veja no versículo seguinte. Olha só o que Moisés disse para Deus: se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Moisés estava dizendo para Deus: Deus, como vai ser a fama do Senhor? O que dirão do Senhor? Se o Senhor matar todo esse povo de uma vez só, e não vão entrar na terra que o Senhor prometeu aos seus pais, o que vão dizer do Senhor? Vão dizer que o Senhor falhou. Ele está preocupado com a fama de Deus, preocupado: Deus, o que dirão as nações do Senhor? Porque até então, as nações passaram a conhecer o Deus de Israel, um Deus poderoso, que ninguém poderia ir contra este Deus, os sinais que Deus manifestou. Muitas nações vieram a respeitá-los, vieram a admirá-los e até adorá-lo ao Senhor. E Moisés está preocupado com a reputação de Deus. Deus, mas é a fama do Senhor. Não faz isso, Senhor. Tenha misericórdia. Esse povo realmente ele é rebelde, é uma resistência aos corações. E Moisés ele intercede para que Deus venha perdoá-los. Olha só o seguinte versículo, vai dizer exatamente isso: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Preste atenção numa coisa, irmãos meus, não foi a primeira vez que Moisés está intercedendo pelo povo ao Senhor, pedindo que o perdoassem. Não foi a primeira vez. Muitas das vezes Moisés se colocou à disposição, na brecha, se colocou em oração, intercessão, dizendo: Deus,
perdoa. E muitas vezes se incluía: perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa porque pecamos contra Ti, rebelamos contra o Senhor. E ele começa a interceder mais uma vez, pedindo para que Deus venha perdoá-lo. O verso 20 diz: o Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Eu perdoei. Deus perdoou mais uma vez. Agora preste bastante atenção, irmãos meus. É importante você não perder essa compreensão deste texto. Olha só, está bem claro que Deus perdoou. Moisés intercedeu, e Deus manifestou mais uma vez a sua misericórdia, mas se atente no que o Senhor disse. Olha o verso seguinte, verso 21, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito, no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que sob juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que desprezaram a verá. Deus, Ele perdoa quando nós pecamos, perdoa, mas a questão é até quando Deus nos perdoará se insistirmos pecar contra Ele conscientemente. Deus perdoa? Perdoa. Se arrependermos todo o coração? Sim, mas até quando Deus nos perdoará se insistirmos em pecar conscientemente? Estamos conscientes, não foi a primeira vez. Deus perdoou este povo? Perdoou, mas eles entraram na terra de Canaã? Não. A terra de Canaã, irmãos meus, representa uma vida plena, uma vida abundante. Isso significa que para mim e para você, a viver uma Canaã, não significa a salvação, a vida eterna. Isso é graça, isso é mediante a fé que recebemos no Senhor. Não é por nossos esforços, pela nossa dedicação, pelo nosso zelo. Embora todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele tem bom testemunho, ele zela por Cristo, pela sua palavra, mas o Senhor está deixando bem claro uma coisa: eu perdoo, mas não entrarão na terra a qual havia prometido. Irmãos, muitas das promessas serão interrompidas em nossa vida se não levarmos Deus a sério. Você percebeu claramente que Deus está se referindo a quem? Aqueles que viram, aqueles que testemunharam o seu agir, a sua presença, que viram os seus sinais, os seus prodígios, de uma forma tão clara. Eu pergunto, quantos aqui já tiveram, não precisa levantar as suas mãos, mas quantos tiveram uma experiência real de Deus na sua vida? Nós estamos vindo de uma unção poderosa, Senhor, pelo despertar, e não somente nesses dias, mas quantas vezes Deus moveu nossos corações, sentimos Ele tão real, seja em nós ou através de outras pessoas, claramente agimos, percebemos Deus. Quantas vezes Deus nos perdoou, irmãos, e clamamos: Deus, tem misericórdia. Mas se insistirmos, irmãos, consciente, rebelar contra o Senhor, isso eu acredito que é uma mensagem para nos despertar e levar Deus a sério, meus irmãos. Porque podemos pensar numa coisa: a palavra declara que os teus servos não serão confundidos. Deus não faz acepção de ninguém. Deus, Ele não condena o justo e o culpado. Não, Ele sabe quem é quem. Em uma multidão, em uma nação, Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem são os seus. Ele sabe e conhece bem os seus corações. Deus não vai generalizar, como por exemplo, podemos observar aqui 3 ênfases em que o Senhor está dizendo: nenhum. Aí podemos pensar assim, mas nenhum, Senhor. Nenhum dos homens que viram a minha glória e prodígios. Agora, outra ênfase: nenhum deles verá a terra que sob o juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que desprezaram conscientemente a aliança do Senhor,
aqueles que estão rejeitando a aliança com Deus. Nenhum. Deus não está generalizando, dizendo assim: olha, não tem uma sequer aqui capaz de dizer é digno de ser restaurado, embora, irmãos meus, compreendemos sim pela palavra, que não há um justo sequer que não peque. Todos pecaram, todos nós. Mas uma coisa precisamos compreender nessa mensagem que o Senhor já está nos ensinando. Agora preste bastante atenção, porque a nossa mensagem vai começar agora, mas não se preocupe, porque seremos breve. Tudo isso, essa exposição, para trazer você no versículo 30. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, com exceção de 2 homens. O Senhor não estava generalizando, dizendo todos aqui perecerão. Não, Deus torna a dizer, conhece e sabe quem é quem em meio à multidão. Deus sabe quem é quem, irmãos meus. Essa palavra ministrou tanto ao meu coração ao estar debruçado nesses dias, e o versículo 30 especialmente me chamou muito assim a atenção. Por quê que Josué e Caleb foram uma exceção? Por quê? Primeiramente, não foram uma exceção porque comprou Deus, negociou, se justificou. Não foi uma exceção porque eles tinham uma boa posição de influência e receberam privilégios. Nada disso, irmãos. Deus não é assim. Por que eles foram uma exceção? Aos olhos de Deus, eles foram uma exceção. Ou seja, Deus havia lançado um decreto aqui. Todas as pessoas, e eram milhares, que saíram do Egito, não entrarão em Canaã, exceto, com exceção, Josué e Caleb. Porque quem há de entrar lá? Somente aqueles de 20 anos para baixo, ou aqueles que vieram nascer no Egito. Somente estes. Agora pensa numa grande multidão, todas elas pereceram no deserto. Sabe o que significa deserto, na perspectiva do Novo Testamento? Significa processo. O Egito pode significar o mundo em que estávamos vivendo pela nossa ignorância, sem conhecer a Deus, sem conhecer a palavra. Agora, deserto é processo, onde nossa fé é forjada, onde nosso caráter é trabalhado, onde nós somos cada vez mais moldados, lapidados pelas mãos do Senhor. E muitos perecem no deserto, ou seja, o processo vai revelar Deus, vai despertar uma fé em nós, ou fará que venhamos fechar nosso coração e voltar para o Egito, porque foi isso que eles tentaram fazer. Quando viu que a situação ficou mais estreita, que exigia fé para crer naquilo que Deus estava dizendo. Você lembra no versículo 1 do capítulo 13 que nós lemos, que Deus disse para enviar aqueles homens para espiar a terra a qual eu dei a vocês. Deus havia deixado bem claro, eu dei a vocês essa terra, agora vão. Deus não havia falado assim, talvez vocês irão conquistar, talvez. Não, já tinha uma palavra. O Senhor falou, então não importa as diversidades que venhamos enfrentar, foi Deus que disse, foi Ele que falou. Agora, irmãos meus, examinando, só de ler a palavra você vai entender algumas características, o porquê que Josué e Caleb se tornaram uma exceção, em meio a uma geração perversa. Por que eles se tornaram uma exceção? Primeiramente, irmãos meus, uma atitude muito clara que há no coração desses homens. Primeiro fato, submissão à liderança espiritual. Lembre-se, eles se tornaram uma exceção, não compraram o silêncio de Deus, não tentaram convencer e argumentar a Deus, não, foi através da sua vida, vivenciando. Em meio, irmãos, a um contexto, um ambiente em que liderança, honrar lideranças, a autoridade espiritual,
Se eles estavam rebelando contra o próprio Deus, o que dirá então dos servos dele? Se pessoas não respeitam o próprio Deus, o nome de Deus, a palavra do Senhor, o que dirá aqueles que vêm na autoridade dele? Misericórdia. É bem claro na vida desses homens, tanto Josué e Caleb, que eles tinham uma cultura muito clara de submissão à autoridade espiritual. Como eles honraram Moisés, honraram Arão. E o contexto em que eles estavam vivenciando ali, irmãos, havia muito aqueles que rebelaram, aqueles que se levantaram contra Moisés. E por que esses homens se tornaram uma exceção? Por conta disso, irmãos, uma vida de princípios. A fé deles não era simplesmente dizendo, eu tenho fé no Deus de Israel. A fé deles se revelava em submissão, em obediência, irmãos. Assim é a nossa fé. Sabe como nós devemos mostrar o quão grande é a nossa fé? Através do nosso grande testemunho de obediência. Nisso, perceberemos o quanto somos ou não somos pessoas de fé. Essa é uma característica que você pode olhar, e eu te encorajo você a debruçar a sua Bíblia. Abra no capítulo 13, medita no capítulo 14, e você vai perceber quão era a vida desses homens. Eram homens de aliança, que não negociavam princípios. Enquanto muitos falaram mal de Moisés e de Arão, eles não entravam nisso. E irmãos meus, no contexto que nós vivemos, nossa sociedade, em que despreza princípios, despreza valores, pergunto, há uma exceção? Você faz parte dessas exceções? Enquanto muitos estão desprezando, maldizendo, amaldiçoando liderança, autoridade, que foram elas instituídas por Deus em nossas vidas. Mas há uma exceção, pastor, àqueles que oram conforme diz a palavra de Deus, que nós devemos orar por aqueles que estão instituídos de autoridade, devemos orar pela vida deles, devemos clamar o favor de Deus, a sabedoria de Deus sobre a vida deles, temos que orar. É fácil encontrar pessoas que estão manifestando uma ingratidão, uma revolta, e assim é a nossa história. A questão é, onde estão as exceções? Não quero generalizar e dizer todo mundo está assim, todo mundo fala mal, todo mundo está mal dizendo. Não, irmãos, não pode haver isso em nosso meio. Devemos fazer parte daqueles que podem ser considerados como uma exceção. Detalhe, ainda que seja a minoria. Ainda que seja a minoria. Quando Deus olha e vê aqueles, há uma exceção aqui no meio dessa multidão, porque quer dizer que significa uma minoria. Havia milhares de milhares desse povo, irmãos, apenas 2. Está percebendo, irmãos, como realmente requer que venhamos vigiar nosso andar, nosso falar todos os dias, para que assim venhamos estar diante dos olhos do Senhor pela graça dEle, mas desfrutarmos de uma vida plena, de uma vida abundante. Eu não conheço uma pessoa que prospera no reino de Deus ao falar mal das coisas de Deus. Conhece alguém assim, irmãos? Não conheço. Eu não conheço alguém cheio da graça, da presença do Senhor, mas que está maldizendo as autoridades que foram instituídas por Deus, ou pelo menos por permissão de Deus. Devemos orar, irmãos meus. Nós não fazemos parte dessa cultura deste mundo. Nós devemos ter a mente de Cristo. Se você deseja realmente, Senhor, eu quero fazer parte dessas exceções, há uma sociedade, nós temos uma convivência no meio de tantas pessoas que desprezam a palavra de Deus, não conhecem a Deus, mas onde eu estou no meio de tudo isso? Onde eu estou no meio de tudo isso? Segunda coisa, irmãos meus, por que Josué e Caleb se tornaram uma exceção? Por causa dessa palavra, eles creram na palavra de Deus. Você pode olhar isso no versículo 6, do verso 9 até o versículo 9, que Josué e Caleb, eles se posicionam quando o povo está sendo movido por um espírito de murmuração, de ingratidão, de rebeldia, de desânimo. Eles queriam levantar uma liderança, um chefe, um capitão e levá-lo de volta para o Egito. Eu fiquei pensando, como que eles chegariam lá no mar Vermelho e abrir o mar para voltar para o Egito? Quem ia fazer isso? Foi Deus que fez. Como voltar atrás?
de onde Deus nos tirou, irmãos. E saiba de uma coisa, irmãos, se tem uma coisa que nós devemos temer, é quando Deus, Ele permite, ou Ele nos entrega as nossas paixões. Isso é um juízo de Deus. Sabe como é o juízo de Deus, irmãos? Quando Ele não mais intervém em nossas atitudes, quando Ele deixa assim, faça a sua vontade, faça então o seu querer, continue. O dia, irmãos, que o Senhor não mais intervir em nossas decisões precipitadas, o dia que não tivermos mais uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e sequer não sermos repreendidos, corrigidos, advertidos pelo Senhor, comece a clamar, pelo amor de Deus, eu preciso voltar. Porque quando Deus quer permitir um juízo sobre alguém, Ele deixa fazer o que Ele quer. É assim, irmãos. Entregue as suas paixões, entregue as suas decisões. E Deus deixou assim. Vocês querem então desprezar o meu governo, desprezar a minha vida, a minha autoridade, a minha liderança? Sigam os seus caminhos, vá. Irmãos, tenho certeza que a gente não sobrevive 5 minutos. Se Deus nos deixar sem a cobertura dEle, sem a mão dEle, nos protegendo, nos guardando. Eles eram homens que estavam crendo, estavam crentes. O que eles ouviam, tomavam posse. Sabe, irmãos, no meio de tantas mensagens nós estamos recebendo, muitos deixam escapar, escorregar pelas suas mãos, não se apropriam de coração. Mas há uma exceção aqui. Aqui eles estão recebendo assim, a palavra com fé, estão sendo edificados e edificando a fé de outras pessoas também. Há aqueles que creem de tal maneira que estão testemunhando pela sua forma de viver, creem de tal maneira que estão influenciando outras pessoas, que estão abençoando. Há aqueles que creem assim. Uma das razões, irmãos meus, claramente, que Josué e Caleb, que Deus diz, há uma exceção aqui. Vão perecer todos estes pelas suas desobediências, pelas suas insistências em desobedecer, desonrar a Deus. Mas há uma exceção. Há quem sofre pelo pecado deste povo. Uma das características tremendas, irmãos, que me moveu o coração quando olhei, ao perceber a atitude de Josué e Caleb, que eles sofriam pela rebeldia do povo. Ou seja, eles se colocavam na mesma condição. Eles estavam sofrendo, ou seja, eles não estavam sendo indiferentes. Eles estavam sofrendo. Para que com aquela rebeldia, com aquela cegueira, com aquele engano, como pode ser tão enganado assim? Há muito mais outras características, irmãos, e deixo para você, eu quero encorajar você a debruçar na palavra e entender que há muito mais características que levaram estes homens, aos olhos de Deus, se tornaram uma exceção. Mas por último, isso aqui eu acredito que é algo mais claro na vida desses homens, que tratava-se de homens perseverantes, perseveraram no Senhor. O capítulo 14, eu vou ler para vocês, não tenho projetado ele, mas versículo 14, olha só o que Deus diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Nele houve o que? Outro espírito. Nele houve um espírito de gratidão enquanto havia murmuração. Nele houve um espírito diferente, ou seja, era diferente até mesmo no meio dos crentes. Irmãos, pegou essa? Fazer a diferença nos dias de hoje, irmãos meus, nós temos que fazer a diferença até mesmo dentro da igreja. Fazer a diferença até mesmo entre os crentes. Há uma exceção, irmãos. Porque uma das características desses homens perseveraram em seguir ao Senhor. E seguir ao Senhor não era desviar os seus corações, era manter o seu coração no Senhor, crendo na palavra, perseverando em ser fiéis, leais, uma aliança com Deus e com o seu povo. Eles estavam decididos, convictos. Tanto é, 40 anos depois,
quando Josué, agora líder da nação de Israel, que foi o sucessor de Moisés, e Caleb, ele vai até Josué dizendo: você lembra da promessa de Deus, quando herdássemos essa terra, eu iria ter uma porção, uma herança. E ele ainda dá um detalhe interessante, que ele está com 80 anos, já havia se passado 40 anos, ele diz: tal como era a minha força, continua sendo, tanto pronto para ir para a batalha, voltar, eu estou à disposição para servir a Deus. Continuou sendo um homem perseverante, irmãos. 40 anos depois, ele continua ainda sendo fiel, servindo a Deus, servindo ao Senhor, rejuvenescendo, servindo a Deus, cada vez mais maduro na sua fé. Eu quero, irmãos, fazer essa pergunta com muito amor, em meio a uma geração que nós estamos vivendo, em que tem se perdido os princípios de honra, mas há uma exceção, e se há, pergunto: você faz parte dessa exceção? Você é uma exceção no seu trabalho, em que se o gerente, se o patrão chegar e dizer assim: olha, eu abandono porque lidar com gente é a pior coisa nessa vida. E se ele falar pelo menos o seguinte, pegar aqui esse microfone, mas eu posso dizer que pelo menos há uma exceção lá, ou duas exceções, há dois pelo menos, há três ou alguns, que aqueles têm um espírito diferente sobre eles, tem alguma coisa diferente, eles trabalham, o que eles fazem, o que fazem, mas é diferente. Onde estão esses homens? Se a professora chegasse aqui nesse microfone e talvez angustiada, dizendo o quanto tem sido desafiadora a sua profissão, mas ela dizer: mas tem algumas exceções, e eu pergunto para você, precioso, você faria parte disso, ao ponto que ela poderia dizer: olha, mas há uma exceção, que alguns, ainda que seja a minoria, mas é a razão que me encoraja a levantar pelas manhãs e investir no meu trabalho, e trabalhar feliz e contente, porque há algumas exceções. Você, dentro da sua profissão, por mais que diante dos olhos da sociedade pode ser criticado, mas há uma exceção, porque você, antes de qualquer coisa, você é um filho de Deus e um servo de Deus, e como homem de Deus, você deve honrar a palavra do Senhor em qualquer lugar, seja na política, em que pode carregar uma tamanha reputação, tamanho peso que nós sabemos, mas há uma exceção, que há homens tementes, há mulheres tementes, há uma exceção lá. Dentro da sua profissão, naquilo que você se formou, pergunto, há uma exceção e você faz parte disso? Dizer: olha, estes aqui, há um espírito diferente nessas pessoas. Claro que o mundo não sabe o que é isso, mas é o Espírito de Deus. E todo aquele que é espírito, tem um Espírito de Deus, é movido pela voz de Deus, ele frutifica onde colocar a planta dos pés, ele muda o ambiente, irmãos. Sim, até eu me pergunto, no meio de tantos pastores em que negociam a palavra de Deus, em que desprezam a palavra, pregam o que querem sem conhecer o próprio Deus, ou são oportunistas, eu também me pergunto: será que eu sou uma exceção no meio de tantos pastores, que eu já não sei mais quem é quem? No meio de uma igreja em que nós estamos sofrendo dias atrás de ver tanto escândalo apontando na igreja no geral, mas eu pergunto: a IPI de Sertanópolis, será que é uma exceção, meu Deus? Há um perrengue perto da minha casa, onde o bairro onde eu moro, só pela misericórdia de Deus, mas há uma exceção lá, de uma família que faz a diferença naquela casa, naquele ambiente, naquele bairro, porque Deus, Ele olha, irmãos, Ele olha para cada um de nós. Um dia, Abraão foi clamar a Deus e disse: Senhor, Deus havia anunciado que iria destruir Sodoma e Gomorra pela sua impiedade, e Deus havia falado para Abraão, quando Abraão disse: Senhor, mas se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade? E Deus disse: não, por amor aos 50 justos não a destruirei. Moisés começa a falar, cada vez menos pessoas, até chega a 10 e pergunta a Deus: se tiver 10 justos lá, o Senhor vai destruir? Deus disse: não, por amor aos 10 não destruirei. Deus tirou os justos, e o que aconteceu?
a cidade pereceu, foi destruído Sodoma e Gomorra. Agora, qual é a aplicação disso? O que faz uma cidade perecer, o que faz uma cidade, irmãos, sofrer, não ter perspectiva e esperança alguma, não é pela atitude dos ímpios, mas sim pela falta de justo. O que faz uma cidade inteira se corromper, irmãos, não é pela impiedade dos perversos, porque eles já não conhecem a Deus. Por mais que seja, eles estão fazendo o seu papel. Mas o que faz uma cidade perecer, irmãos, é a falta de justo. A falta de justo. Falta daqueles que podem ser apontados, como Josué e Caleb foram apontados, mas há uma exceção aqui. Há uma exceção. Daqueles que honram a Deus, que são movidos pela fé. Você é uma exceção, em que pode se generalizar e talvez condenar a tantos, mas espera lá, quero deixar bem claro, essa pessoa, este homem que tal, não mexe com ele, ele é íntegro nos seus negócios, ele não se corrompe, este homem é íntegro. Há muitos que são oportunistas, mas espera lá, não mexe com esse daqui, há uma exceção aqui. Você faz parte, meu querido, você faz parte, meu querido. Precisamos, irmãos meus, fazermos parte dessa igreja, ainda que seja a minoria, daqueles que diante de um mundo em que tão perverso, que não conhece a Deus, nós precisamos viver o que o Senhor um dia profetizou através de Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, sabe o que diz? Então, outra vez, vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Outra vez verei a diferença do justo e o perverso, daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Sabe por que essa palavra veio? Porque o ambiente que se tratava naquele tempo, não havia diferença do justo com o perverso. Era uma impiedade, era uma perversidade que não fazia diferença daquele que dizia servir a Deus. Qual é a diferença? O que muda a sua vida por dizer que serve a Deus? E Deus diz, outra vez verá a diferença. Eu creio, irmãos, todos aqueles que estão firmados na palavra de Deus precisa fazer a diferença. Fazer a diferença. Voltar a fazer a diferença. Independente de onde você esteja inserido, o seu relacionamento, você precisa fazer uma exceção, ser uma exceção daquele lugar, dizer pelo seu testemunho de vida, pelo seu culto a Deus que você está prestando também naquele lugar. E lembre-se disso, torna a dizer o que a palavra declara. Deus conhece cada um e não permitirá que os seus sejam confundidos. Não serão confundidos, irmãos. Pode vir tantas circunstâncias que for, mas Deus conhece aqueles que verdadeiramente pertencem a Ele. Em meio a uma geração perversa, em que a cultura da murmuração tornou tão comum, pergunto, somos uma exceção, meus irmãos? Há um outro espírito em nós que nos separa daqueles que não conhecem a Deus? Que o Espírito Santo de Deus leva você a compreender isso. Que o Senhor possa converter o nosso coração a Ele, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Sendo assim, meus irmãos, que o Senhor nos ampare em nome de Jesus. Quero chamar você a se colocar de pé, queridos. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Enquanto nossos irmãos, Ministério de Louvor, vão chegando aqui, eu quero chamar você para adorar o Senhor com essa canção. Eu creio que nessa noite é uma noite de nós renovarmos a nossa aliança com Deus, renovar nossa aliança com o Senhor, dizer, Senhor, eu preciso renovar minha aliança contigo, de ter uma aliança com o meu Deus, uma aliança de fidelidade, uma aliança de compromisso. Só que essa aliança, irmãos, ela não dura enquanto durar a sua oração. Essa aliança com Deus, renovar essa aliança com o Senhor, não deve durar quando as suas emoções não mais
responder. Ela precisa valer amanhã. Onde você colocar a planta dos seus pés, precisa ser lembrado: eu tenho uma aliança com o meu Senhor. Eu preciso viver a terra prometida, que é uma vida plena que Cristo veio para oferecer. Ver uma vida para a glória do nome do Senhor Jesus, de glorificar este nome, de exaltar o nome de Jesus. Vamos declarar essa canção e eu chamo você para abrir seu coração, declarando: Senhor, eu quero renovar uma aliança contigo nessa noite. O Senhor conhece o meu coração, e permita que o Espírito Santo continue ministrando e pastoreando teu coração em nome de Jesus, queridos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
sua palavra vai se cumprir. Ouçam, meus irmãos queridos, como chegar diante de Deus e dizer: Senhor, abra uma exceção para mim. Qual seria a sua apresentação, sua queixa, o seu argumento? Irmãos, de nada adiantará dizer: Senhor, abre uma exceção porque eu sou filho de crente, meus pais oraram tanto por mim, serviram a Deus, até fui na igreja também. Abre uma exceção, Senhor. Sei que nós temos uma mentalidade corrompida quando a influência vem e nos tenta nos incitar para quebrar regras. Dizer o seguinte: abre uma exceção, sei que é uma regra, mas abre uma exceçãozinha. Com Deus não é assim, irmãos. Não é assim com Deus. Quem pediu para ser justificado não foi Josué e Caleb, mas foi Deus que viram neles. Eu quero que você entenda: não há nada em mim, em você, capaz de obter um favor de Deus ou ter uma exceção, dizer: Deus, abre uma exceção, deixa eu entrar no reino, me salva, Senhor, abre uma exceção para mim, deixa eu ser salvo. Não tem argumento, irmãos. A nossa posição, seja o que for, não adianta nada disso. Mas saiba que já foi uma provisão do Senhor para que venhamos acessar a graça, o perdão, a salvação, a restituição. Cristo Jesus. Há um vivo, livre caminho, um livre acesso para chegar diante de Deus. Não há necessidade dessa mentalidade, irmãos: abra uma exceção para mim, Deus. Não, irmãos. Deus olha para quem? Para aquele que está com seu coração arrependido em Cristo, que aquele que recebeu a palavra, que recebeu o Evangelho de Cristo, que está vivendo decididamente para a glória do Senhor, que está vivendo para louvar a Ele. Eu quero encorajar você nessa noite a tanto renovar sua aliança com o Senhor, renovar uma aliança, e também para fazer uma aliança com Deus, de entregar seu coração ao Senhor. Ele não se corrompe, Deus não se corrompe, mas Ele nos ama tanto que quer nos despertar nessa noite para voltar para Ele, de todo o coração, meus queridos. Coloca a mão sobre o teu coração, permita-me orar com você. Pai, nós clamamos a Ti, clamamos a Tua misericórdia, porque todos nós aqui, Senhor, estamos na mesma condição. Nós não temos condições, através de boas obras, conquistar ou obter a salvação, alcançar e obter o Teu favor. Pecamos, mas o Senhor já enviou Teu Filho naquela cruz para nos redimir dos pecados, e o Senhor disse que basta entregar nosso coração, se redimir dos pecados, se arrepender, se converter, para que assim vivamos para a glória do Senhor. Estes jamais serão confundidos. E nós oramos, ó Deus, por aqueles que nessa noite decidem entregar seu coração ao Senhor Jesus verdadeiramente. Faça morada, Espírito Santo. Faça morada. Ocupe o lugar que é Teu, Senhor. Manifesta o Teu reino sobre este coração. Manifesta o Teu reino em nome de Jesus. Venha habitar, Espírito Santo, faz morada neste coração. E aqueles, ó Pai, que nessa noite estão renovando uma aliança com o Senhor, que estão arrependidos por insistirem em pecados conscientemente, que estão contrariando a Tua vontade, a Tua palavra conscientemente, mas nessa noite, Pai, estão arrependidos e clamando a Tua misericórdia. Perdoa, Senhor. Clamamos a Tua graça. Dê força a esse meu irmão, a minha irmã, para que sejam firmes, que não venham negociar em nenhum momento, Senhor, a Tua palavra. Por isso que eu oro que haja um batismo de um santo temor do Senhor sobre o coração da igreja, que o santo temor do Senhor venha se apoderar de nossos corações, Pai. As decisões a serem tomadas nessa semana,
Há tantas coisas que nos reservam nessa semana e o Senhor sabe muito bem. Senhor, nós oramos que o Senhor livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Em meio às tribulações, nos fortaleça para que possamos enfrentar. Nos dê graça, Pai. Nos ajude a honrá-lo, a glorificar o Teu santo nome. É que nós clamamos a Ti no nome de Jesus. E se nas suas mãos, receba a bênção do Senhor, queridos. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e que assim seja para todos sempre. Amém e amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos meus. Vamos na paz, semana de bênção, e que venhamos crescer em maturidade, em vida, na presença do Senhor. Declara a paz, irmão, por irmão estar do seu lado, uma semana abençoada. Deus abençoe, queridos.